a real proposta de Deus para os homens. Ao longo do tempo, ela foi apagada, foi trocada por outro tipo de evangelho, foi trocado por outras notícias. Outras notícias estão sendo anunciadas, outras promessas. E Deus está me convocando a trazer a origem da sua proposta para o homem. E esta proposta não é só vista agora, cerca de 2000 anos atrás. Essa proposta vem de antes da fundação dos tempos. Então eu vou ser lento naquilo que eu vou dizer para tentar explicar o máximo possível. Talvez eu não vou me afobar muito, mas mesmo vendo essas coisas me traz muita alegria, e eu poderia gritar e muito por causa dessas informações, mas eu vou me conter para explicar direito. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida. Então você se segura aí, segura nas cadeiras, né? Deus está comigo, então está tudo certo. Talvez eu vou mexer um pouco com a tua mente, vou mexer um pouco com algumas verdades. Não, de fato as verdades são as mesmas, só são colocadas em lugares errados, dentro da ordem cronológica. Eu quero que você abra sua Bíblia, para a gente começar aí, a estudar hoje sobre isso. Eu quero que você abra Isaías 61. Vou começar, talvez até não termine hoje, mas vamos começar. Isaías 61. Nós vamos do 1 até o 9. Todos abriram? Amém. Isaías capítulo 1. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Grava aí essa palavra, as boas novas, tá certo? Ele veio para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar libertação aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa, em vez de cinza, olhos de alegria, em vez de pranto, e um espírito festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para manifestar o esplendor da sua, para a manifestação do esplendor de sua, para a manifestação do esplendor de sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Verso 6. Contudo, sereis chamados sacerdotes de Deus, ministro do nosso Deus, e alimentar-vos-eis com as riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. Em lugar de vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. E em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. E terás alegria o quê? Com efeito, eu, o Senhor, o amo, o direi, e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade. Lhe darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles
uma aliança por toda a, e estabelecerei com eles uma aliança por toda a, para aqui. Dentro desse pacote que a gente viu aqui, lançado por Isaías, e estava falando de Jesus que viria a esta terra, e logo de cara ele disse que ele veio para anunciar anunciar as boas novas aos pobres. Anunciar as boas novas aos pobres. E o que eu tenho visto ao longo do tempo, desse tempo, de hoje, até hoje, é que as coisas têm sido trocadas. Anunciar as boas novas, essas boas notícias, a maioria, né, não toda, mas a maioria do pessoal que tem ministrado, de ministérios até diferentes, eles têm colocado esta palavra como boa notícia, o evangelho das boas novas, das boas notícias, as notícias, todas as notícias que envolvem o reino deste mundo. E outro dia eu ministrei sobre isso, de que pessoas estão de fato entrando na igreja por causa da proposta que os homens têm dado. E de fato elas se frustram ao passar do tempo, porque não compreenderam a proposta de Deus. A proposta dos homens é vida boa, consertar casamento, consertar a vida financeira, consertar um filho, promover você. Todos esses assuntos que envolvem a terra, você será bem-sucedido. Todas essas questões aí, elas são lançadas como se fosse a proposta de Deus. Muitos se frustram porque boa parte dessas coisas não acontecem. Acontece com alguns, com todos não. Mas a gente sabe que uma vida boa, uma vida plena, dentro desta terra, requer sabedoria, oportunidade e muito trabalho, muito esforço e muita fé no Senhor. Para ser alguém bem-sucedido nesta terra, ela precisa ser uma pessoa cheia de sabedoria. Aproveitar as suas oportunidades, trabalhar muito e obedecer a Deus. E tem pessoas que não obedecem a Deus e ainda assim, ainda é bem-sucedido financeiramente. De fato é. Porque entra na ordem organização, oportunidade e trabalho. E às vezes não está nem envolvido Deus no contexto. Então não foi por causa deste motivo, destas condições que eu estou falando aqui, que foi apresentado, e não achamos aqui. Mas ele disse que em vez de tristeza iria dar vestes de alegria. E dentro dessa alegria estava consertar a minha família. Deus estava falando por meio do profeta de coisas espirituais, da realidade de uma vida, não esta vida, de uma vida e chamado ele eterna, ou fora deste padrão humano, terreno, animal, como chama Tiago, né? Terreno e animal, de uma forma humana. Há muitos textos, a gente teríamos que passar muito mais dias para que eu pudesse mostrar a vocês a realidade das coisas espirituais. Mas nós vamos com um pouco tentar compreender esta verdade. Porque dentro desta proposta de Isaías 61, ele fala que veio anunciar as boas novas. E dentro deste pacote ele diz que iria restaurar o que estava danificado. Ele diz que eles se chamarão sacerdotes. Ele faria sacerdotes, porque não eram, de fato, não era. Nós sabemos que na velha aliança só haveria um sumo sacerdote e o restante eram sacerdotes que morriam. Por isso que eram feitos muitos sacerdotes, porque morriam e nasciam, e não faltariam sacerdotes. Porque ele está falando de um mundo natural, onde tem começo e também tem fim. Mas a realidade que Cristo veio nos fazer como sacerdócios de Deus, e não do tabernáculo humano feito por mão de homens. Ele nos fez sacerdote para ser sacerdote do tabernáculo invisível, chamado a morada do Pai.
do qual nós não vamos ver isso, e está lá no novo céu e na nova terra, e isto é a nova cidade quando desce. Esta é o tabernáculo agora, o tabernáculo de Deus está entre os homens. E era sobre esse que ele estava falando. O que as pessoas chamam de morar na eternidade. Morar na eternidade. Mas nós vamos ver que o assunto é muito mais abrangente do que isso. E eu quero que você abra em Ezequiel capítulo 36, que é um capítulo muito conhecido nosso. Volta um pouco. Volta não, adianta um pouco. Em Ezequiel capítulo, veja que lá em Isaías, ele falou que, e com eles, e com estes, ou com eles, eu farei uma aliança eterna. É o que chamamos a nova aliança. E de fato não existe outra aliança depois desta que ele fez. Esta é a novinha em folha, e não tem outra aliança além dessa. Não tem outro pacto. Acordo que Deus fez com os homens, não tem outro. Este é o novo e não tem outro. E quando ele lançou em Isaías 61, diz que quando Jesus viesse, ele firmaria um novo pacto com o homem. E de fato Jesus já veio, e o novo pacto já está firmado. E dentro deste novo pacto, você vai ver aqui o que estava previsto em Ezequiel capítulo 36, no verso 26, 27. Ele diz assim: e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um deles. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Esta é a aliança que Deus fez com o homem. Esta foi a aliança que Jesus veio para fazer. Quando o homem estava morto em seus pecados, e graças a Deus que, deixa eu fazer essa colocação melhor. Depois da queda, graças a Deus que o homem morreu. Após a queda do homem, após a sua desobediência e a invasão do pecado no mundo, que não era do mundo, não estava previsto, a proposta de Deus não era que o pecado estivesse no mundo. Há muitas linhas de pensamento e alguma delas diz, não, mas Deus sabia de tudo. E as pessoas ministram aí, parecendo, dá uma aparência, sem querer. Você só pode perceber isso prestando atenção, que parte da ministração que é feita e toda a linha de pensamento é envolvida na redenção, parece que o ponto-chave era a redenção. Se era a redenção, o homem tinha que errar. Parece que o ponto, o ápice de todo o evangelho era a redenção do homem. Parece. Mas se eu disser que parece, para haver redenção teria que haver queda. E se o ponto forte, o ponto principal de toda a história terrena do homem era a redenção do homem, então o pecado teria que estar no planejamento. Porque teria que ter uma queda. Para ter redenção tem que ter queda. E as pessoas colocam o ápice de todo o evangelho, de toda a Bíblia, a redenção. E eles não se esquecem que, falando desta condição, está dizendo, em outras palavras, que o homem tinha que pecar e tinha que errar. Se o ponto principal é a redenção, então tem que haver queda primeiro. Mas a Bíblia diz que o pecado tomando ocasião, entrou no mundo. Não porque fizesse parte do pacote e do planejamento da invasão no mundo. Mas a palavra diz que tomando ocasião entrou, enganou o homem,
e o aprisionou e o matou. Porque Deus disse: se comer, morre. Se comer, morre. Se Deus não tivesse dito se comer, morre, não teria morrido. Teria comido, mas não teria morrido. E não seria pecado, porque ele poderia comer de toda a árvore que estava no Éden. Ele poderia comer, e de fato poderia comer mesmo. Havia liberdade, não havia restrição. Se não havia restrição, não havia pecado. Mas quando Deus disse: desta árvore não come, se comer, certamente morrerá. Tomando ocasião por esta condição de não comer, o pecado invade o mundo, engana o homem. O que era enganar o homem? O homem não fez, o homem não comeu enganado, não era por causa disso, não. Porque ele comeu sabendo. O que ele enganou foi que se comesse, não aconteceria nada. Se comer, vai ficar igual a Deus. Não vai acontecer absolutamente nada. O que Deus disse que iria morrer, não vai morrer. Ele enganou ao homem dizendo que nada iria acontecer se ele comesse. E eles comeram. E dentro desta oportunidade de uma lei implantada por Deus, qual foi a oportunidade que o pecado tomou ocasião para invadir o mundo? Não coma do fruto desta árvore. Se não houvesse nenhuma ordem dada, não teria como o pecado invadir o mundo. Porque o pecado é a transgressão de um mandamento de Deus, de um princípio de Deus. Se Deus não tivesse dito, de fato, o homem, o pecado estaria sem condição, sem uma oportunidade. Então, o Senhor está dizendo para mim que foi Deus quem fez o pecado entrar no homem? Não. De fato, não. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não implantou ali no meio para dar a queda ao homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore boa, que lhe dava compreensão e entendimento sobrenatural, como um dom acima, uma capacidade. Como aquele jovem, o filho de um sacerdote que estava na época da construção do tabernáculo, ele nem sabia o que era talhar, fazer obras em pedras, em madeiras, talhando. E Deus disse que ungiu aquele camarada. Falou, olha, eu ungi o filho, ele disse o nome do sacerdote, em toda a arte de esculpir. Então aquele abençoado acordou já sabendo do que não sabia no dia anterior. Você já pegou? É mais ou menos assim. Ele chegou, olhou para o queijo, e pega aí, me dá aí a faca. E aí, numa inspiração vinda de uma habilidade que ele nem sabia que tinha, já fez uma obra de arte. Eu estou só trazendo essa ideia para você entender o que seria uma habilidade sobrenatural quando não se tinha e Deus colocou. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha sua força, conhecer o bem e conhecer o mal. Mas a gente vai lembrar que quando o homem transgride e erra, e Deus pergunta onde ele estava, e alguns pensam que Deus estava brincando, porque Deus sabe de tudo, Ele é onipresente, está em todo lugar, é onisciente, sabe de tudo, então Deus só estava ali, naquele... E ele pergunta, ele estava escondido, ele disse que estava nu. E aí Deus fez uma pergunta a ele: quem te disse que você estava nu? Quem informou para você? Não tem ninguém aqui. Quem foi que te informou? Então, o conhecimento e a sabedoria poderia ter vindo pelas instruções também. Ele disse, quem te disse que você estava? Você nem sabia disso? Ou por acaso, segunda opção. Ou por acaso, você comeu da árvore que eu disse que não era para comer. Ele foi para a segunda opção. Mas qual era a primeira? Instrução, ensino. E se você prestar atenção, a palavra de Deus transforma a sua mente. Se você quer ser uma pessoa sobressair entre todas as pessoas dessa terra, ame a palavra. Faça com que essa palavra penetre a sua mente, ela vai alargar o seu QI. Sua capacidade será muito maior. Davi, falando isso, disse que ele se fez mais sábio do que os sábios,
por causa da palavra que ele guardou no coração dele. Essa palavra tem um poder tão grande, porque ela é viva. Ela vai entrar na sua mente e vai alargar todo o QI. Se o homem usa um pouquinho, ele vai usar muito mais ainda, o seu QI vai aumentar. Então Deus disse, por quem foi que te disse? Alguém te disse? Quem foi que te informou que você estava nu? Que você nem sabia disso? Ou por acaso você comeu? Então, na queda do homem, a Bíblia diz que tomando a ocasião, entrou, e a ocasião foi o princípio de Deus, não coma. Esta era a ocasião. Era uma oportunidade de entrar e ter acesso ao mundo pela transgressão, porque se comer, certamente morrerá. E o pecado envolveu o homem, matou o homem. E graças ao Senhor que matou, porque vai entrar a proposta da nova aliança agora, por estar morto. E tinha que morrer. E Deus disse, coloque uma espada flamejante, para que ele não coma e viva desta forma. Porque teria que morrer. Né? Guarda ele do acesso à árvore da vida. Porque a árvore da vida era outra árvore que dava habilidade ao homem de o homem não morrer. Apesar de ter corpo humano, comendo do fruto, não haveria desgaste algum. E os homens desfrutavam, os do antigo, do passado, estavam desfrutando ainda da força do alimento, da árvore da vida. Quando foi desvanecendo, a tempo, até Deus dizer, pronto, para agora aqui, 120 anos. Então não vai cair mais. Se cair daqui a pouco, né, não tem mais. Parou aqui. Então a ordem de Deus, a vida vai ficar até 120 anos. Mas foi havendo um desgaste ao longo do tempo. E se você ler as escrituras, vai ver, um morreu com 900 e tantos anos, 700, 800, mas aí o tempo foi diminuindo. E Deus disse, não deixe ele comer da árvore da vida, para que não viva e fique desta forma. Porque dentro do plano de Deus, dentro da mente de Deus, já havia um plano regenerador. Então, quando Cristo está nesta terra, veio fazer exatamente o que Deus já estava em sua mente com relação à queda. E se nós colocássemos aqui, deixa eu dizer para vocês, se nós colocássemos o ponto fixo de todas as escrituras, como é dito, a cruz, então eu vou ter que modificar todo o processo das escrituras, colocando um planejamento para que o homem chegasse até a cruz. Só que as pessoas se esquecem, elas não param para pensar. Em Ezequiel capítulo 36, ele é bem claro, diz que ele daria um novo coração, ele tiraria o espírito do homem e recriaria o homem. Recriar o homem, não curar o homem, como algumas linguagens é dito como cura, mas se é curado do fato humano, não é recriado, é o mesmo. Só que a palavra é nova, lá em Coríntios, diz que nova criação, nova criatura, é novo, não é o mesmo curado, recalchutado, é outro. É outro. Então, nós vamos andar um pouco mais. Então, se o ápice de todo o evangelho aqui for o fato da redenção e da cruz, da crucificação e da redenção do homem, eu tenho que dizer, se eu afirmo uma coisa, eu estou tomando como base dizendo, o pecado já estava dentro do planejamento de Deus. Não tem como eu dizer que esse era o ápice, o ponto principal, mas para chegar a este ponto principal, teve um problema. Para chegar à redenção, primeiro teve que haver a queda. Se a queda e a redenção foi o ponto principal, certamente eu vou ter que dizer que já estava planejado que o homem caísse. Eu preciso dizer. É igual aquelas pessoas que dizem, olha, não é bem assim. Aí você pergunta, então como é? Não sei. Já viu pessoas que dizem, olha, não é bem assim. Então como é? Não sei.
Então, como é que você sabe que não é bem assim, se você não sabe como é? Para você dizer que não é, você tem que saber o que é. Eu acho muito engraçado, né? Então, se eu estou dizendo que o ponto principal das Escrituras era a redenção, a obra redentora, eu tenho que afirmar que o pecado estava dentro do planejamento. Porque redenção sem queda não existe. Não tem como você restaurar alguém que está bem. Tem que estar mal para ver a recuperação. E as pessoas colocam, e isso eu tenho, ao longo do tempo, eu tenho ouvido muito, porque já fui de outras doutrinas também. Então, dentro de todas essas questões, o ápice e o ponto principal das Escrituras é a obra da redenção. Só que estudando as Escrituras, você vai perceber, e é algo, parece que é algo novo, né? Alguns que já sabem que eu tenho instruído, né? A gente tem instruído toda a igreja com relação a isso, mas eu vou começar a instruir, para que possamos compreender qual era a real intenção de Deus com os homens. E talvez eu não termine hoje, eu começo hoje, e a gente vai cascaviar as Escrituras, mastigar ela, para que você saia daqui realmente compreendendo. Compreendendo isso, você vai começar a entender muitas coisas. Tá certo? Para que você não chegue dentro da igreja com a proposta de que eu vim para que Deus conserte minha vida. Lógico que Ele vai consertar. É óbvio que Deus é o Deus da família. E já está fazendo de tudo. E se o homem deixar, vai haver um conserto. Porque Deus quer consertar não somente as famílias cristãs, mas as famílias da terra, porque família é um plano de Deus. Então Deus não só está interessado em consertar o casamento dos crentes, Deus está para consertar o casamento do ímpio também, tá bom? Do pecador. Por quê? Porque casamento é um projeto de Deus, independente de que o camarada é cristão ou não é, se é filho dele, se não é. Deus está aqui porque estabeleceu o casamento. E não importa. Presta atenção que eu vou dizer para você. Deixa eu te dar algumas dicas dentro dessa mensagem. Não pense que só você é o privilegiado da parte de Deus. Porque a gente vai cair na besteira e na bobagem, por causa do evangelho que já foi dito anteriormente, e foi ministrado, que nós somos pessoas especiais diante de Deus, e parece que as outras, Deus não está nem aí para elas. Parece. Mas você vai lembrar que Jesus veio para morrer por todos. Para se tornar você quem você é hoje, você tem que estar dentro de todos. E perdido, e desgraçado, condenado, morto. Mas não é porque você agora é dele, que você agora é mais especial, tem um plano mais especial. O que você está dentro dele é que te dá acesso às bênçãos do reino. Mas o mesmo amor que Deus olha para você é o mesmo amor que Deus olha para o pecador. Não se acha em muita vantagem, não. Israel pensava Israel pensava que era a nação mesmo. Não é porque Deus fez uma aliança com Israel, porque foi a nação que acreditou em Deus. Como diz o texto, os que antes creu, os que de antes conheceram a Ele, os que realmente abriram. Israel foi uma nação que abriu o coração para o Deus vivo, entre muitos deuses que eram apresentados. Sabia que existiam deuses? Não, mas não é isso que eu vou explicar a vocês, não. Senão vou ramificar, a gente vai passar um ano aqui. Mas entre muitos deuses, Deus se manifestou como o Deus da cura, o Deus da provisão, o Deus da justiça, o Deus de graça, o Deus de provisão, o Deus da abundância, o Deus da criação. Identificando que era Ele, entre muitos. Apesar daqueles que estavam sendo adorados, não tinha poder, mas Deus estava identificando, é a mim que se deve adorar. Mas não é porque Israel estava Deus fez uma aliança com Israel achava que era superior a todas as nações. É mais ou menos nós, que somos filhos de Deus, pensamos que agora temos e podemos fazer qualquer coisa. Quem conhece mais, é mais cobrado.
Ai de ti, Betsaida e Corazim. Vou agora falar na minha linguagem. Porque conheceu o Salvador e o rejeitou. Mas Deus usará de menos rigor contra Sodoma e Gomorra do que você, Betsaida e Corazim. Ai de ti, cristãos de 2016. Se vós não andares debaixo da sua palavra, Deus usará de menos rigor com Sodoma e Gomorra do que com vocês que experimentam a vida de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o favor, a misericórdia, o Filho, o Espírito, o reino. Não é porque se torna alguém especial. E eu achei tão lindo quando Jesus disse assim, naquela época antiga, havia muitos leprosos em Israel, muitos, mas só um foi curado, Naamã. O povo ficou bravo, que se achava um povo especial. Naamã, mas olha lá a história de Naamã, era um camarada que não era de Deus, e Deus usava ele para livrar os assírios dos inimigos. Era um homem que Deus observava e admirava. Assim como Paulo, que era perseguidor da igreja, que matava os filhos. E Deus disse, eu gosto desse camarada, eu quero ele para mim. Então não existe essa regra que é imposta aí. É muito mais do que você imagina. Quando Jesus disse, a vida está em mim e dou a quem eu quero. Não se admire que se você, lá no reino do céu você encontrar algumas pessoas. Gente, eu estou dizendo para você que Deus é além da regra. Ele cumpre o que disse, mas também faz o que Ele quer. Dentro do que Ele cumpre o que disse, se você estiver dentro do que Ele cumpre o que disse, você está assegurado, porque é segurança. Mas Ele faz além, mais ainda além. Por isso você não deve sentir algo tão especial e desprezar pessoas, não. Porque o tanto quanto Deus ama você e a mim, Deus ama as piores pessoas que você pode imaginar, que você rejeita. E para Deus transformar uma pessoa é ligeiro. Para Deus tirar a imundície dela é rápido. E Deus não fez isso conosco? Porque segundo sua lei, Deus condenaria o homem antigo. Mas o novo nunca participou das coisas antigas. Para Deus restaurar um imundo, é rápido. Se Ele quiser restaurar qualquer imundo, Ele restaura qualquer imundo. E não presta conta a você. Mas continua com o seu plano. Nós estamos dentro do plano de Deus. Eu não vou me exaltar não, eu vou ficar quietinho, que eu preciso pensar muito naquilo que eu estou falando. Então, no capítulo 36 de Ezequiel, Deus afirma que, de fato, Ele colocaria, dentro desta nova aliança, Ele colocaria um novo espírito no homem, trocaria seu coração e implantaria o espírito dele dentro, a fim de que, assim, agora, a partir desta condição, ele possa obedecer às minhas leis, andar nos meus princípios, compreender, porque se tornou agora um homem espiritual. E se eu pensar, eu vou voltar para a ideologia antiga, da qual eu tive muita instrução sobre isso, e pensar que o Evangelho estava fixado no ponto da redenção, como ponto, o ápice de todas as Escrituras, eu vou pensar uma coisa. Se o ponto decisivo foi a redenção, Jesus viria, não falaria nada para ninguém, morreria pelos pecados dos homens e ia-se embora. E nós continuaríamos aqui na terra. Causa resolvida. A causa não era o problema, não era o pecado no homem? Causa resolvida. Vai embora. Mas não foi assim. É que o plano de Deus ainda está sendo concretizado. Você viu que algumas vezes que você leu nas cartas de Paulo ou de Pedro, eles fizeram algumas afirmações dizendo para a salvação. Para a salvação. Alguém já viu esses termos? Para a salvação. Mas não já foi salvo? E de fato fomos salvos da condição do pecado.
Quando afirmamos que já fomos salvos, de fato fomos salvos da condição da natureza antiga, daquilo que nos sujava diante de Deus, do pecado que desde Adão, geneticamente, por sua natureza humana, chegou até os homens. Disso nós somos salvos. Mas existe uma outra condição de salvação. Nossa, duas salvação? Pois é, coisa boa. Por isso que eu disse que você fique quieto e tranquilo aí. E eu estou protegido pelo sangue de Jesus, pelo Espírito do Senhor, para trazer a você a realidade das coisas futuras que vão acontecer. Abre em Gálatas capítulo 3. Como eu disse, eu vou fazer isso por parte, e eu quero que você venha quinta-feira que vem. Já que você começou, eu quero que você termine. Gálatas capítulo 3. Se você não tivesse começado, então não tinha problema. Mas agora que você começou, eu quero que você venha comigo nesta viagem. Nós vamos ver que coisas extraordinárias. Quando a gente passa a compreender essas verdades, irmãos, tudo faz sentido nas Escrituras. Uma vida em Deus faz sentido, uma vida na igreja vai fazer sentido, permanecer nele vai fazer sentido, tudo, obedecer a ele vai fazer um sentido. Quantos estão ouvindo, lendo, não, ouvindo, né? Talvez lendo ou talvez ouvindo. Quantos estão ouvindo, Movidos pela Eternidade, de John Bevere? Ok. Eu aconselho que vocês vá no YouTube, são 12 lições, e com paciência você estude aquelas lições. Será de grande utilidade. Me ajudará até, acelerará o processo de parte daqui, de coisas que eu estou falando aqui. Não tirei nada dele, tudo aqui que a gente está vendo aqui é próprio daquilo que Deus tem ensinado. Mas eu quero que você vá lá no YouTube e assista John Bevere, Movidos pela Eternidade, 12 lições. Tá? Você vai fazer só. O seu trabalho é o seguinte: clicar lá e ficar sentado ouvindo. Então bote a pipoca e o guaraná e vá assistir. Ah, pastor, não posso não, que vai ficar muito cansado. Não, seu cansaço vai ficar só sentado. Tá bom? Gálatas capítulo 3, nós vamos para o verso... Deixa eu me ver aqui. Deixa eu me ver aqui, tá? A partir do verso 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todos os mandamentos escritos no livro desta lei. Isto foi lido lá em Deuteronômio, tá bom? Capítulo 28. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Responda comigo: o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário. Quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. As pessoas colocam e dizem, é o evangelho da cruz. Mas eu posso consertar esta frase, que não era o evangelho da cruz. Poderia ser o evangelho de Cristo na cruz. Porque sem Cristo na cruz, a cruz não é nada. Se você prestar atenção, o sentido da crucificação, primeiro era morte, depois era maldição e vergonha ao homem, aquele que iria para ser crucificado. Esta crucificação era feita no período da Páscoa. Então eram escolhidos os piores, os ladrões, os malfeitores,
e aqueles eram crucificados, 3. Sempre eram crucificados naquele período. Então, aquele era um momento de vergonha, de desprezo. Era o pior entre todos os homens. E você vai lembrar de que Cristo não poderia ter morrido por nós em outra época que não fosse aquela época. Aquela crucificação foi feita por Roma, estabelecida por eles. Se Jesus teria que vir no momento em que deveria ser crucificado, porque a crucificação, dentro da conotação dela, estava a maldição. E para ser arrancada a maldição, precisaria ter sido maldito no lugar dos homens. E se ele morresse de espada, ou se morresse apedrejado, não tinha como levar sobre ele as nossas maldições e nossas dores. Não havia como. Então, Cristo veio num tempo certo, onde havia morte, e morte de cruz. Só que se eu deter a base do Evangelho na cruz, na morte de cruz, e não colocar Cristo na cruz, parece que a cruz é um benefício. Parece que é a cruz que está dando salvação ao homem. E ainda alguns dizem, nós temos que voltar para a cruz. Ninguém pode morrer 2 vezes, pela mesma culpa. E isso é dito lá em Romanos capítulo 6. Porque Cristo morreu uma vez, não tem como morrer 2 vezes. Porque a lei que foi implantada para matar, ela já foi executada. Então não tem como a própria lei que já deu a sua execução, voltar de novo e matar o camarada pelas mesmas causas. Não tem como, você vê aí, dentro do... Como diz, se alguém vai ser julgado, ele é condenado a 10 anos, quando ele passa os 10 anos na prisão, ele é solto. A própria lei não tem como matar ele, não tem como aprisionar ele de novo. Por quê? Porque o preço já foi pago. Os 10 anos foram cumpridos, ou até menos, dentro de todas as regras da lei, e esta pessoa já está o quê? Livre daquela condenação. Exatamente essa expressão que Paulo fez em Romanos capítulo 6. Então, havendo Cristo morrido, mais uma vez, a morte não pode matar ele 2 vezes. Por isso que nós não podemos voltar para a cruz de novo. Porque já fomos para a cruz. E não temos como voltar de novo para entender. Eita, agora eu tenho que voltar de novo para compreender a realidade do Evangelho. Você não volta de novo para a cruz. Você já foi uma vez, e a Bíblia diz que aos homens foi ordenado morrer uma só vez. As pessoas pensam e atribuem este versículo. Aos homens foi ordenado morrer uma só vez, e fica confrontando o pessoal do Espiritismo com essa questão. Está vendo? Foi ordenado morrer uma só vez. Aí vai lidar com um problema. Lázaro morreu 2 vezes. Aí tem outro problema. Quando Jesus ressuscitou, uns camaradas saíram do túmulo e voltaram a viver, e certamente não estão vivos até hoje, morreram de novo. Então, o que esta palavra estava dizendo? Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, porque não tem, pela mesma lei, matar o homem 2 vezes. Depois da acusação por esta lei que foi implantada, a lei do pecado e da morte, não teria como Deus matar o homem de novo, debaixo de uma lei. Então, o que é que Deus faz, irmãos? Para pensar. Vem comigo, viaja comigo aqui nas Escrituras. Então, o que é que se faz? Se Deus não pode julgar o homem, e eu vou dizer um fato muito, talvez duro para você entender isso, Deus pode julgar o homem de novo pelos mesmos erros que ele pagou e foi morto na cruz? Se ao homem foi ordenado morrer uma só vez, para Deus executar uma nova sentença sobre o homem, Deus estabelece a segunda morte. Você parou para pensar nisso? Parou para pensar por que Deus estabeleceu a segunda morte? Porque a primeira morte foi executada. Não tem como matar o homem pela mesma causa
pelas mesmas transgressões, quando elas já foram executadas e já foram pagas. E o texto de Romano é muito claro sobre essa condição. Porque nós vamos entrar dentro da ordem do projeto de Deus. Eu estou cascaveando as escrituras aqui para você compreender algumas coisas. Porque quando a gente entrar lá em Jesus, o negócio vai ficar muito claro. Então, não tinha como Deus matar o homem 2 vezes. Então, nós não podemos voltar para a cruz de novo. Já fomos para ela em Cristo Jesus. E não tem, para ir para ela de novo, teríamos que ir em Cristo. Porque se você lembrar, quando Cristo disse, eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim acabar com isso. Na verdade, eu vim cumprir. E o que Deus iria cumprir na lei? Foi os dogmas da lei? Não. Jesus no sábado curou. Jesus fez coisas que a lei, que para os da lei era absurdo. Chegando a acusar ele até de movidos pelo demônio. Movidos pelo demônio. Jesus cumpre a lei executando a sentença da própria lei, morte aos homens. Ele mata todo homem, sem que o homem pudesse ir. Você foi para a cruz sem ter ido. É o que Deus chama de chamar à existência as coisas que não são, como se já fosse. Esta passagem, chamar à existência as coisas que não são como se já fosse, está ligada a Abraão, que foi circuncidado sem existir circuncisão na época de Abraão. Foi circuncidado pela fé, no Espírito, como nós também fomos circuncidados no Espírito. Por isso diz o Deus que dá vida aos mortos e chama a existir as coisas que não são, como se já fosse. Era impossível que Abraão pudesse passar pela circuncisão, se nem havia circuncisão. Tinha como. Mas o Deus que chama a existência, chamou os fatos do futuro a existir na vida de Abraão. E chamou os fatos também do passado a existir em nós. Circuncidados. É o conserto de Cristo em nós. É o Deus que chama a existir as coisas. Então não tem como a gente voltar para a cruz de novo, como o ministro aí. Nós temos que voltar à cruz. Nós temos que voltar à cruz. Para voltar à cruz, querido, tem que morrer. Voltar à cruz, para entrar no mesmo estágio que eu fui da primeira vez, teria que morrer. Então Cristo teria que estar aqui. E Cristo não vai voltar para a cruz de novo. Sinto muito para quem reconhece este fato. Nós temos que voltar para a cruz. Nós não temos que voltar para a cruz. Nós temos que nos lembrar do que foi feito. Nós temos que lembrar do que foi feito na cruz para prosseguir com Cristo para o futuro. E dentro deste ensino eu vou mostrar a você exatamente o seu futuro, o futuro de toda a raça de homem que se tornará em uma raça de filhos divinos, filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, a condição desta aliança que Deus estabeleceu, e Ele disse que quando Cristo viria, lá em Isaías 61, eu estabelecerei com Ele uma nova aliança, uma aliança perpétua, que é bem dita aí esta palavra em Gálatas. Estamos em uma superior aliança. Se Israel estava com aquela aliança, nós estamos com uma aliança superior. Porque os da antiga aliança não poderiam se tornar filhos de Deus, mas nós podemos nos tornar, e de fato somos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui nesse lugar? Você e eu só nos tornamos filhos de Deus por causa desta aliança. Se não houvesse essa aliança que foi dita em Ezequiel capítulo 36, e se não houvesse essa aliança concretizada, o que foi dito por Isaías 61,
Se Cristo não viesse, não teria esta aliança feita. Mas como foi anunciado, Cristo veio e a aliança foi estabelecida. E nós entramos nesta condição. Então já sabemos que fomos para a morte com Cristo e morremos. E por que morremos? Aí você vai começar a entender agora o que Romanos capítulo 6 queria falar e de uma forma muito clara. Você morreu para o pecado e o pecado não pode mais ter domínio sobre você. O pecado não poderá dominar mais você, porque você não é aquele homem antigo. Você morreu, o homem antigo, do qual ele mesmo, o espírito do mundo, tinha acesso, por causa da natureza. Este homem foi para a crucificação, juntamente com Cristo, para morrer definitivamente, de uma vez por todas. E o que Paulo insiste aos romanos é que houvesse essa consciência desta morte. Porque só pode experimentar algo novo quando se entende primeiro a condição de morto. Você só pode se libertar quando você não tem mais laço, aliança. E essa aliança foi quebrada na morte com Cristo. Você e eu morremos com Cristo Jesus. Não tem como tirar, não adianta. Não tem aquela condição, olha, eu sou crente, mas o meu braço é crente também, seu braço. Olha, eu sou crente, mas também é crente. Porque quando Deus comprou espírito, alma e corpo. Ainda que a alma esteja sendo renovada e o espírito e o corpo seja transformado, portanto, ainda os três pertencem a Deus. Deus não comprou só o espírito do homem. Eu vou comprar só o espírito. A carne, quem quiser comprar, compre. A mente também. Não, Deus nos comprou por completo. Quando diz o texto que o Deus da paz vos santifique nos três níveis, espírito, alma e corpo, é porque nós pertencemos a Ele espiritualmente, mentalmente e corporalmente. Somos dele na totalidade. Não tem como fugir. Então não tem como você dizer, olha, isso aqui pertence a Deus, mas esse aqui, se você aperrear, pertence ao diabo. Não, também seu braço pertence, sua língua pertence a Deus. Sua língua é de Deus. Você não pode falar tudo que você quer, sua língua é de Deus. Mas vamos prosseguir. Então, o fato de Cristo vir aqui na terra e começar a estabelecer a obra que chamamos a obra da redenção, o conserto, a circuncisão, que era o conserto, o pacto de conserto, o conserto. Quando Cristo vem, é estabelecido sobre esta condição de receber uma regra. Alguém sabe qual era essa regra para receber aquilo que Jesus Cristo veio estabelecer? Exatamente. Exatamente. Havia uma regra para receber o que Cristo veio dar, o que Cristo veio fazer, crer ou fé. E esta é uma condição de que não tem participação humana nenhuma. Não é pelo fato de que você faça alguma coisa, não é porque você fez ou deixou de fazer. Não é porque você orou muito, porque você jejuou muito, porque você se consagrou muito, que agora você vai ter mais direito de receber. Esta condição foi estabelecida por Deus antes da fundação dos tempos. Receber pela fé. A fé te conduz até a graça. E a graça, que é o favor de Deus, cuida em fazer todo o processo. É como se dissesse assim, pela fé você é entregue à graça. Agora não precisa fazer mais nada. Deixa a própria graça cuidar, porque a graça está habilitada para fazer exatamente o que Deus quis fazer no homem. Tirar a imundície, trocar um coração sujo e colocar um novo coração,
tiraram o espírito antigo do homem que estava morto e implantaram um novo, e a Bíblia diz novo espírito. E ainda a graça faz com que coloque o Espírito de Deus dentro. Será que você não estaria tão equipado para se sentir tão incapaz e tão fraco, não? Será que você não poderia lembrar de que a obra da redenção, a obra da graça de Deus, ela cuidou em arrancar um coração antigo, coração de pedra, duro, orgulhoso, amargurado, com raiva, angustiado, cheio de pergunta? Deus tirou este coração e implantou um novo coração. Será que você não vai lembrar de que Deus pegou o espírito antigo, que tinha a natureza do mundo, do pecado, arrancou e implantou um novo espírito? E depois, não ainda deixando satisfeito, porque a obra incluía em colocar agora o Espírito de Deus dentro do homem, será que não temos agora a capacidade de andar? Será que ainda é difícil? Não. Basta apenas lembrar do que foi feito. E isto faz parte da aliança de Deus. Dizer não ao pecado é uma condição sua e minha. Vou dizer de novo. Dizer não ao pecado é uma condição minha e sua. Eu vou lembrar a vocês um fato que houve quando não tinha graça envolvida, quando não tinha a natureza antiga, ou a nova natureza, porque este jovem era o filho de Adão e de Eva, um homem chamado Caim. Quando Caim se ira contra seu irmão e está a fim de matar, e o plano era matar seu irmão, Deus se manifesta a ele e fala para Caim, porque quando foi entregue os dois sacrifícios, os dois holocaustos, e ao de Abel Deus aceitou, e ao de Caim não aceitou. E Deus falou para Caim, Caim, por que o teu semblante descai? Por que o seu rosto está assim? Por que você está desta forma? Se procederes bem, não serás aceito? Aí vem uma palavra-chave. Ele disse, se procederes bem, serás aceito. Mas se procederes de uma forma maligna, vai haver uma rejeição. Deus rejeitaria ele. Mas ele disse uma coisa, o pecado já está na tua porta. Aí ele disse, sobre ele deve dominar. E podia? Podia. Apesar da natureza, ainda o homem tinha condição de dizer sim ou não. O problema de dizer não é porque ele se apega tanto ao pecado, que ama o pecado, que fica difícil de dizer não a quem se ama. Não é que o ímpio não possa dizer não para o pecado, é porque ele ama o pecado. O problema não é que a pessoa não tenha condição de dizer não e de fugir. Ele não foge porque ele ama. É por causa de amor. Não é porque não pode. Senão Deus tinha chegado diante de Caim e tinha dito uma mentira para ele. Mas ele diz, Caim, você pode dominar, meu filho. Porque o pecado é uma questão de uma decisão. É querer ou não querer. É lançar fora ou dizer, fica aqui comigo. Mas por quê? Porque ama, é amor. Quem ama, querido, não vai rejeitar, não. Quem é que não quer estar perto de quem ama? Só quer. Lembra quando você namorava? Que é o auge do amor? Fulaninho. Eu mesmo, quando estava namorando, minha sogra só deu alguns dias. Eu ia todo dia. Todo dia eu ia. Todo dia eu ia. Quem ia todo dia aqui? Vamos se entregando. Você não era tão obediente assim, né? Ia todo dia. Por quê? Porque amava de paixão, aquilo ali atraía. Porque o pecado atrai. Porque ele está falando num nível de amor. Amor mesmo. Está ligado. Mas quando Deus disse, Caim, você pode dominar, você pode rejeitar. O pecado está na porta, está batendo. Opa, cheguei, vamos matá-lo. Deus disse, você pode dominar, colocar em sujeição.
mesmo sem uma nova aliança, mesmo sem ter o Espírito, mesmo tendo a natureza antiga, mesmo sendo descendência da tragédia humana. Mas Deus disse, você pode dominar. Você pode dominar. Por isso que Paulo diz, o pecado não tem domínio sobre vós, não tem domínio. Acaba com esse negócio de eu fui levado, eu não vi, quando eu vi já estava lá. O pecado não tem domínio, não tem domínio, não tem domínio. Não se sujeite, não se sujeite, não queira, diga não. Por quê? Porque você não ama o pecado, você ama a justiça. Porque quando você conheceu a justiça, quem é a justiça de Deus? Cristo. Porque você ama a Cristo, você diz não ao pecado. O mundo é o contrário, porque ama o pecado, diz não a Jesus. Nós somos diferentes, porque amamos a justiça. Podemos dizer para o pecado, não, 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 não. Nós vamos encerrar por aqui. Vamos prosseguir. Eu falei que tem muita coisa para a gente ver. Semana que vem a gente vai continuar